Ciências da Natureza, página 96. Começa a ler para mim, Vitória. Professora, eu começo com 96. Página 96. Tá falando 95. 96, desculpa. Tem 100 núcleos organizados. A enorme variedade observada nos animais e nas plantas existem também no universo microscópico, composto por diversos grupos de seres vivos, os quais não se podem enxergar a olho nu e, por isso, são chamados de micro-organismos ou micro-organismos. Rafa. A maioria deles é de vida solitária, mas que existem os seres vivos que vivem agrupados em colônias. Alguns apresentam todas as funções vitais dentro de uma única célula, sendo por esta razão chamados de organismos unicelulares. Tá? Então, os micro-organismos são aqueles que a gente precisa de um microscópio para conseguir enxergá-los. Tá? E como está falando aí, quando ele tem somente uma célula, ele é chamado de unicelular. Outros, porém, podem ter várias células, que são os seres pluricelulares. Mesmo sendo muito pequenos, eles têm substâncias e estruturas internas que lhes permitem a realização de suas atividades vitais, como a alimentação, a eliminação de resíduos, a reprodução e entre outros. Assim como as plantas e os animais, os micro-organismos também transmitem as informações de suas características às gerações seguintes, por meio de material genético. Para facilitar nosso estudo, vamos dividir os micro-organismos em dois grandes grupos. O grupo com núcleo organizado e o outro sem núcleo organizado. Tá? Aqui são seres vivos vistos com o microscópio. Tá? Então, eles ficam maiores assim, então a gente consegue vê-los. Ok? Somente com a lente do microscópio, tá, gente? Não tiver o microscópio, a gente não consegue ver. Parece semente. É. Coloca a data, página 97. Com núcleo organizado, são aqueles que apresentam estruturas mais complexas em que o material genético fica separado dos demais elementos celulares, dentro de um compartilhamento chamado de núcleo. Tá? Então, ele não se mistura. Sem núcleo organizado, são aqueles com estruturas mais simples, com poucos elementos celulares, além do seu próprio material genético. Tá? Então, aqui eu tenho com núcleo organizado, tá? A representação dos seres vivos com núcleo organizado. O A, que é o protozoário, e sem núcleo organizado é o B e o C, que é a bactéria e o vírus, com suas diferenças de tamanho aproximadas, sem escalas em cores fantasias. Tá? Então, esse daqui, que é o protozoário, ele tem o núcleo organizado, que ele é tudo separado bonitinho. E o B e o C, que é a bactéria e o vírus, eles são sem núcleo organizado. Certo? Ô, Pro, Oi. por que ali embaixo fala sem escala em cores fantasia? É porque ele está pintado, ele está um pouco maior, né? Ele está aumentado aqui para vocês verem, e a cor é fantasia. Ele foi pintado só para vocês entenderem melhor. Parece um diamante. Hã? Parece um diamante. É. Só para vocês verem direitinho os detalhes. Os micro-organismos sem núcleo organizado são considerados organismos mais simples que existem, pois não apresentam divisórias nem compartimentos internos. Estudaremos a seguir dois grandes grupos desses organismos, as bactérias e os vírus. Certo?
Então, ó, as bactérias são unicelulares, apresentam em seu interior material genético, além de apenas um tipo de elemento celular internos, os quais produzem substâncias para a composição do corpo e a realização de funções vitais. Muitas bactérias têm estruturas que os auxiliam na locomoção, chamado de flagelos, estruturas alongadas, e de cílios, estruturas curtas. Elas também apresentam um revestimento interno com várias camadas. Essa estrutura dá forma ao corpo e protege os elementos e as substâncias internas que ficam mergulhadas em um líquido do meio externo. Tá? Então, aqui tem um esquema simplificado de uma bactéria com suas principais estruturas celulares. Tá? Ela também foi aumentada e colorida para vocês verem melhor. Eu quero saber por que vocês estão tanto escrevendo aí. Hein, Letícia, Vitória, Davi? Aí depois não entende a lição, a professora que não sabe explicar, né? Mas eu tô entendendo. Não é para ficar escrevendo, não. Presta atenção. Eu também Aqui, ó. escrevi. Eu tenho aqui os cílios, camada de revestimento celular, tá? Aí eu tenho os elementos celulares internos, que está dentro da minha bactéria. Tenho o meu material genético, que está aqui. Tem que seguir aqui a setinha. E tenho o meu flagelo, que é essa parte aqui de fora. Certo? Existem milhares de tipos de bactérias no mundo e elas ocupam todos os lugares que possam imaginar, desde as geladeiras dos picos mais altos das montanhas até as maiores profundezas do mar. Elas estão por toda parte, até mesmo dentro do nosso organismo. Existem bactérias que obtêm a energia necessária para a sua sobrevivência a partir da luz solar, assim como fazem as plantas. Existem também aquelas que se alimentam de substâncias que absorvem do ambiente. Algumas morrem na presença do oxigênio, o mesmo gás presente no ar que respiramos, mas outras precisam desse gás para sobreviver. Isso significa que as bactérias apresentam uma enorme diversidade de estratégias de vida. Essa variedade também pode ser observada no formato das bactérias, sendo os mais comuns os apresentados a seguir. Tá? Então, todo lugar tem a bactéria, por isso que a gente tem que estar sempre lavando as nossas mãos. Tem que lavar bem as frutas, os legumes, as verduras, que ela pode conter bactéria. E se a gente não lavar corretamente, a gente acaba ingerindo essas bactérias, fazendo mal para o nosso corpo. Página 99. Põe a data na 98. Então, aqui eu tenho bactéria, né? Coco, forma esférica, tá? Que é um círculo. O bastonete, que é em forma de um bastão com cílios, né? O vibrião, que é a forma de vírgula. E o espiroqueta, que é uma forma espiral, ó, as molinhas.